Olá pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à gravação, né? Fazendo um disclaimer aí da última que a gente fez aqui. Deixa eu compartilhar logo a tela com vocês, que aí vai ficar mais fácil. Beleza, deixa eu só ver se o retorno tá ok. Isso, tá ok. Então, pessoal, só fazendo um disclaimer, a última gravação que eu fiz agora há pouco aí, né? Que foi a aula do dia 7/1, né? Relembrando, né? Que eu tô de férias, né? Até o dia 16. No dia 17 eu retorno. E, e eu tô aqui gravando as duas aulas que eu não vou estar presente, né? E já vão estar lá na plataforma para vocês, tá bom? Tá? Já acabei de gravar aqui a do dia 7 e agora estou gravando a do dia 14, tá? Não, a terça-feira. E relembrando aqui, ó, vamos lá, segurança e eletricidade. Relembrando que eu fiz a análise, né, do questionário. Acabei de fazer a análise aqui do questionário, né? Aí lembrando, não só essa UC que é de segurança e eletricidade, mas a anterior, que já finalizou, né, de instalações prediais, vocês ainda podem enviar, vai estar aberta até o dia 24/3, que é o último dia da UC de projetos prediais, tá bom? Elas ainda vão ficar abertas para vocês enviarem o material, tá bom? Vocês não vão ser prejudicados. Igual eu falei, como essa é uma turma empresarial aí, e ela corre mais rápido, né? Inclusive, no dia 15, né, na quarta-feira, e no dia 16 e 17, vocês vão ter três aulas seguidas, né, do momento presencial. Já deixei o material do momento presencial aqui na plataforma, já disponível aqui, né, para a Célia, né, que é a coordenadora, lá para o professor de vocês, do momento presencial. Já está aqui o material que ele vai trabalhar com vocês. Então, na última aula, nós fizemos a análise do questionário, das 10 questões lá que valem 10 pontos. Isso vai compor a nota de vocês. Nessa aula de hoje aqui, eu vou analisar a atividade um. Tem uma dessas atividades aqui que elas são bem extensas, então eu vou tentar analisar aqui pelo menos duas dessas, né? Que aí na terça-feira do dia 21, que eu já vou ter voltado já de férias, né? Já vou ter corrigido da UC lá de instalações prediais de quem já enviou, da UC de segurança de quem já vai estar enviando, né? Aí vou fazer análise da atividade restante aqui, tá bom? E se precisar, pessoal, de tudo, se precisar, como vai ficar aberto? Lembrando aqui que o final desse módulo, o módulo específico um, né, que é instalações prediais, segurança em eletricidade e projetos prediais, o final desse módulo aqui tá para o dia 24/3/2025, tá? Então, vocês vão ter até esse período aqui para enviando as atividades. O ideal é que vocês, à medida que forem fazendo a UC, né, especial agora, e como vocês são de uma turma empresarial, né, por que que eu estou enfocando bastante isso? Porque o empresarial, como vocês têm a urgência, né, em fazer o curso aí de eletrotécnico, né, até para poder, né, às vezes subir de cargo e, né, mudar e modificar. É por isso que vocês têm tantas aulas presenciais, né, para justamente juntar com as web aulas aí e para vocês poderem fazer cada UC, tá? Das 16 UCs do curso de eletrotécnica. Então, pessoal, eu vou agora fazer, ó, né? Nem tinha feito na primeira gravação a nossa pastinha de atividades, por quê?
Porque geralmente a gente faz ela quando é uma atividade discursiva. Tá? Vamos lá na aba situação de aprendizagem, né? Como eu terminei de gravar o aula agora aqui, deixa eu já baixar aqui o descritivo da situação, tá? Só um minutinho, pessoal. Rapidão aqui, tô descompartilhando a tela aqui. Deixa eu só limpar a pasta de downloads, tirar aqui alguns documentos que não são pertinentes agora, tá bom? Só não vou pagar a gravação que eu fiz da aula anterior, que eu preciso subir ela. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Deixa eu fazer o teste de novo aqui do microfone. Ok. É porque tem um cancelamento de ruído ativo aqui, né? E eu tenho que dar uma olhada aqui na barra do microfone. Eu tinha feito o teste antes de iniciar a gravação, mas eu tô só frisando aqui. Compartilhar novamente a tela com vocês, como a gente sempre faz. Agora sim, vou baixar o descritivo da situação de aprendizagem, tá? SAP 1, deixei a pasta e, obviamente, a folha de atividade, que é a atividade 1. Então, na primeira aula, eu falei da teoria, mostrei aonde que vocês podem baixar as normas regulamentadoras. Lembrando que, ó, eu tinha entrado aqui com um ponto .gov, né? Já deslogou aqui. Se precisar eu entrar de novo aqui, eu descompartilho aqui, entra aqui. Já falei, né, da teoria. A gente abriu até aqui a NR10 aqui, ó. Até baixei ela, já deixei aqui. Tem um manual de auxílio, né, na aplicação da NR10, tá? Então, isso tudo a gente viu como teoria, né? Lá no, na primeira aula, por isso que ela foi mais extensa e que a gente fez já guardei a pastinha aqui de vocês de cada UC, já baixei as notas já de quem já havia enviado, né, o da UC anterior, né? Aí quando eu retornar, eu vou verificar, vou fazer as correções e atualizar o relatório de notas, tá bom? Não se preocupe. Hum. Folha de atividades, deixa eu baixar ela aqui. Já baixei. Então vamos lá, vamos abrir nossa pasta aqui, a pastinha de downloads. Deixa eu entrar dentro da pasta de atividades, pagar aqui que eu deixei mular aqui dentro da pasta de downloads, tá? Então vamos lá, vamos analisar a atividade um. Já deixei aberto, como eu acabei de gravar, né, as considerações que a gente fez acerca aí da NTC 15, né, que é o compartilhamento de rede telefônica, a NR10, que eu baixei atualizada, né, na hora da gravação, e a apostila que fala sobre as 5 regras de ouro, que
são as regras para desenergização de um circuito, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui. Eu vou já até abrir a nossa folha de resposta. Eu fiz aqui uma análise, uma pré-análise dela aqui, mas só para vocês verem como que ela vai ficar para, como se diz, em nome aí da agilidade, eu fiz a pré-análise aqui. Eu vou explicar como que, na hora que vocês abrirem, como que vai estar, como que vai estar o relatório de acidentes, tá? Beleza. Então, ó, descritivo, né, das atividades, né? Lembrando que é a atividade um, tá? Essa primeira aqui. Aqui é onde a gente pegou o descritivo, aqui foi a folha de resposta, que é essa daqui, que vocês vão fazer atividade, e aqui é a área de envio de vocês, tá? Então vamos pegar o primeiro contexto aí, né? Os eletricistas industriais, lembrando, né? Lembra que eu estava analisando aqui na NR10, né? A função de eletricista é uma função de capacitação. Lembra que se você for procurar aqui, ó, quanto à capacitação, aqui, ó, item 10.8 fala sobre a habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. O curso de eletricista, pessoal, o eletricista predial, industrial, eletricista de rede de distribuição, eletricista de linha viva de distribuição, eletricista de linha viva de transmissão, né? Montador eletromecânico de linhas de transmissão, né? Todas essas funções, lembra que eu falei do Código Brasileiro de Ocupações, o CBO, né? Todas essas funções são capacitação, né? Segundo o jargão aqui da NR10, lá no jargão do CREA, do Conselho também Federal dos Técnicos, né? Do seu conselho aí, né? Do eletrotécnico, esse termo capacitação, né? Para a Câmara de Educação é chamado de curso livre. Curso livre é aquele curso que você não tem um, vamos dizer assim, um pré-requisito, tem que ter um pré-requisito, né? Obviamente você tem que saber ler e escrever e, né, e ter conhecimentos básicos aí de álgebra, de matemática, né? Mas assim, fora esse conhecimento básico que todo ser humano tem, que fez o primeiro grau, que fez o segundo grau, né? Você pode, qualquer um pode fazer essa capacitação. Agora, uma qualificação que eu expliquei na aula anterior, né, que é um curso superior de engenharia elétrica, que é um curso técnico o eletrotécnico, né, um curso de tecnólogo em eletrotécnica, ele é classificado como qualificação. Obviamente, a gente fala em outros contextos, né? Fulano é qualificado, fala da qualidade, né? Que ele tem qualidades, que ele tem habilidades para aquela determinada tarefa. Mas no jargão do CREA, do Conselho Federal dos Técnicos, a qualificação para os técnicos é o curso técnico. Para os engenheiros eletricistas, é o curso de engenharia elétrica. E a capacitação, né, é um curso livre, segundo a Câmara de Educação, que é um curso em que eu não preciso necessariamente ter um conhecimento prévio, e nessa capacitação eu vou aprender essas habilidades. Tá ok? Fechou? Então, retornando aqui, né? Então, o eletricista industrial que é um capacitando, né, um capacitado, o Pedro e o João da empresa Móveis Novos foram chamados pelo seu chefe Arthur para realizar um serviço de troca de cabos numa motobomba, né, uma bomba
é submersa, né? A bomba afogada, a bomba Anauger, né? Localizada em um matagal na região externa da empresa, ou seja, fora das dependências internas aí da empresa aí, né? Naquele dia estava muito seco e a temperatura estava alta. A orientação informada pelo chefe Arthur, né? Foi que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível, pois parte da empresa sofria com falta, né, de água. Ou seja, a bomba d'água estava entupida, né, ou um problema elétrico. Sempre quando você vai dar manutenção, a gente vai falar isso na matéria de manutenção, né? Você já começa a prever quais são os possíveis problemas. Então, o eletricista João e Pedro, sobre a pressão do chefe, né? Ó, o pessoal tá, né, tá seco, tá precisando de água. Não se prepararam para realizar o trabalho, ou seja, não fizeram uma APR, segundo o jargão aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, né, na norma não só na NR10, né? É chamada de análise preliminar de risco, né? Uma APR. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, pessoal. Se eu não me engano, na matéria anterior aqui, rapidão aqui, galera. Deixa eu só pôr aqui APR. Só um minuto, galera. Eu acho que pode estar no projeto predial aqui. Nossa, era para estar aqui, galera. Hum, Rapidão aqui, galera. Deixa eu só encontrar de novo, né, professor? Me ajuda aí, né? Corta para mim, né? Deixa eu rapidão aqui. É, eu preciso mostrar uma aqui para vocês, né? Que aí vai. Eu tenho aqui o exemplo do laudo, do parecer, mas eu não. Acabei de descobrir aqui que não tem uma. Eu vou aqui na pasta aqui de. Só um minuto, gente.
Já vou até aproveitar aqui, já pegar uns exemplos aqui de anotação de responsabilidade técnica. Fica aqui de prontuário das instalações elétricas. Tá de brincadeira, né, professor? Já vou deixar a pasta aqui de prontuário dentro da pasta de vocês, aproveitando aqui esse quiprocó. Vou ter que ir lá na pasta grande, maior aqui do Senai. Eu vou usar aqui uma bibliografia aqui, obviamente, né? Eu vou dar o devido crédito aqui, né? Ele é professor também, né? Engenheiro eletricista Wagner Lobosco. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma APR, tá bom? Só deixa eu voltar aqui a nossa compartilhamento aqui da tela. Esse aqui, pessoal, é o livro do professor engenheiro eletricista Wagner Lobos, que eu utilizo bastante nos meus cursos aí de NR10, utilizei ele também, né, na pós-graduação aí, né, de segurança em eletricidade, né? Esse livro aqui, ele fala de gestão na NR10, mas assim, tem umas partes dele aqui que são até mais, se eu não me engano, tá nessa página aqui. Ele tem aqui um anexo aqui de documentos, né? Ó, esse daqui é uma OS, é um exemplo aqui de uma ordem de serviço. Então, né, obrigado aí, professor Wagner Lobosco aqui, utilizando aqui, dando os créditos aí, né, da segunda edição aqui do NR10, né? Esse aqui é um modelo de APR. Não, professor, isso aqui é um modelo aí de ordem de serviço. Mas a APR é justamente isso. É uma análise preliminar de risco, ou seja, é uma análise antes de você entrar na exposição do risco. Tá vendo aqui que tem aqui o local, né, se é subestação, né, se é baixa tensão, se é trabalho em altura, trabalho, qual que é ó, planejamento aqui, ó. Ó, os riscos foram apontados. Quais são os riscos dessa tarefa? Risco físico, ó, ruído, vibração, calor, né? Radiação não ionizante, pressões. Risco químico, ó, poeira, fumos, névoa, neblina, gás, vapores, ergonômico, levantamento manual de peso, né? Riscos
né, de cunho aí ergonômico aí, né, de saúde corporal. Ó, o transporte manual de carga, né, segundo lá a NR11, né, alguns ditames que fala sobre isso, né, postura inadequada, iluminação inadequada, acidente, explosão, arco voltaico, queimadura. Então, nesse planejamento aqui, você vai falar quem que é que está o serviço, vamos supor, é o João e o Pedro, né? Então, quais os riscos dessa tarefa? Se é choque elétrico, né? Tá aqui, ó, risco de acidente, choque elétrico. Uso de equipamento de proteção coletiva, se é necessário, com certeza é, segundo a NR6, né? Qual o tipo de equipamento coletivo? Sinalização, aterramento temporário, né? Vara de manobra, é, aterramento fixo e do equipamento, isolação da área, né? Seleção de equipamentos, bloqueio, impedimento, detector de tensão. Se para essa tarefa não é necessário, você coloca NA, né? Não aplicável. O uso de equipamentos agora de proteção individual, né? Capacete com protetor facial, protetor auditivo, roupa de proteção, creme, né? Esse é o trabalho a céu aberto, né? Do sol, né? Que é é, que é o bronzeador, né? Que o povo chama, né? Trava-quedas, retrátil, capacete com a jugular, né? Que é o capacete que ele prende aqui, né? Máscara de proteção respiratória. Então, todo o risco ele está dentro do planejamento. Por isso que é chamado de APR. Ele pode ser também chamado de IT, né, instrução técnica, pode ser chamado de OS, ordem de serviço, né? Então, e geralmente essa ordem de serviço, quando do inicial aqui, que foi o Arthur, o chefe Arthur que recebeu o chamado para os eletricistas irem fazer a manutenção na bomba de recalque, né? Com certeza ela é porque nesse documento não tem, nos documentos aí da concessionária de energia, tem a parte chamada de SS, a gente chama de solicitação de serviço. Aí essa solicitação de serviço ela vai evoluir para uma OS, para uma ordem de serviço, entendeu? Então, ela é de uma SS, que o pessoal liga, ou então para o departamento lá da empresa, né? Ou então o usuário, quando há falta de energia, ele liga para a concessionária, né? Então, isso é uma SS, uma solicitação de serviço. Existem SS diferentes que são chamadas de é, SSM, né? Solicitação de serviço de manutenção, tá? Então, todos esses pontos aqui, é necessário fazer a sinalização, é necessário o uso de escada, de andaime, plataforma motorizada, né, que é a chamada PTA, né? Hum. Tem aquelas plataformas tipo tesoura, né? Ali na Ambev a gente utiliza bastante, né, para fazer troca de refletor dos galpões, né, que eles têm uma altura bastante elevada. Tem a PTA, a plataforma, que ela não é igual uma tesoura, né? Que é como se fosse um elevador. Ela tem um braço mecânico semelhante ao braço lá do caminhão de linha viva, né? Olha, a necessidade de medidas de emergência. Se sim, você coloca. Se não, você coloca a justificativa. Os procedimentos envolvidos na atividade, né? Que na área da elétrica é chamado de. Antigamente o pessoal chamava de POP. Até hoje tem muita concessionária de energia que fala de pop. Por exemplo, a Neo Energia Eu estava dando aula pessoal aí de Pernambuco, e aí um aluno falou, não, professor, que é a Neo Energia, né? E na região Araripina, se não me engano, e a gente ainda chama de POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Tudo que você vai fazer nessa tarefa, ele está listado com o pilar o que que você vai fazer, de quem que é a responsabilidade, qual que é o risco envolvido, que é o terceiro pilar, o quarto pilar, como que você vai controlar esse risco. Então você tem a tarefa em si,
o risco da tarefa, o segundo pilar, um terceiro pilar é como que você vai diminuir ou anular esse risco, né? E também de quem que é essa competência, que seria o quarto pilar aí do POP ou instrução técnica. A ocorrência, né, vai falar, não, foi em função, né, de um defeito na bomba de recalque, se fosse o caso aqui dessa análise preliminar de risco, que ela está integrada na OS, que primeiro virou uma solicitação de serviço e quando os eletricistas Pedro e João forem lá executar, eles vão fazer a APR antes de iniciar a tarefa, né? E aqui, ó, dependendo do tipo de tarefa, tem até umas observações que a gente pega até da própria NR10, né, que não é o caso serviço em eletricidade, né? Verifique antes de iniciar o serviço se todos os EPIs e EPCs e ferramentas estão em ordem, em condições seguras de uso. Sempre retirar os adornos. Lembra que a gente falou, era uma das perguntas lá do questionário, né, que a gente analisou na aula passada, né? Anéis, corrente, relógio, crachá. O uso de EPI é obrigatório. Proibido movimentar andaime com trabalhador em cima, né? Ou seja, você quer movimentar o andaime, então desce o trabalhador para fazer a movimentação. Nada de, né? Eu tô falando isso porque isso não acontece, né? Tô sendo irônico, viu, gente? Em caso de dúvida, sempre peça orientação ao responsável imediato, né? No caso aqui, o Arthur, né? Ou a sua chefia. É necessário permissão do técnico de segurança em trabalho em altura, para subestação em espaço confinado. Eu peguei um modelo padrão aqui para elétrica, viu? Você pode adaptar ele para serviço de rede, você pode adaptar ele para serviços em baixa tensão, que é o caso de manutenções como essa da atividade aqui, né? Então, ó, eles não se prepararam, estavam pressionados, né? E o chefe provavelmente pediu, todo chefe pede a celeridade, né? Principalmente com relação à segurança. Separaram o mínimo de materiais e ferramentas e foram logo de pronto lá no e fica além de, ó, é no matagal, numa região externa da empresa, que é onde fica a bomba de recalque lá do poço artesiano, né? Provavelmente é um poço artesiano, tá? Isso eu estou chutando aqui. Eles não foram claros, mas eu acredito que seja isso. Ou então pode ser um reservatório tipo taça, né? Que ele vem da concessionária de água aí, né? Pode ser, né? E aí esse reservatório taça ele fica longe, né? Porque geralmente ele é mais alto, aí por gravidade desce a água e às vezes a bomba que enche ele, né? Porque ele está numa certa altura aí, às vezes ela está com defeito, então depende, viu? Pode ser um poço artesiano, pode ser um reservatório da empresa lá, que é esse tipo taça que eu comentei, né? Então, e foram fazer o serviço. Aproximava-se, o final do turno de trabalho. Olha, essa informação é importantíssima, pessoal. Tem uma estatística aí que fala que os acidentes de trabalho, eles acontecem comumente próximo ao horário de intervalo, né, o almoço, e próximo ao horário de finalizar o plantão, né? O eletricista predial, de redes, por exemplo, ele fica de plantão, né? O predial e o industrial, por exemplo, ele tem lá o período dele de trabalho, vamos supor, 8 horas, né? Lá dentro do chão de fábrica ou lá na empresa. E daí ele fica disponível para fazer toda e qualquer manutenção, montagem e etc. aí, que é da função dele, tá? Que está no CBO, né? No Código Brasileiro de Ocupação dele, das atribuições aí. Aproximava-se do fim do turno de trabalho, era fim de tarde e o local não estava bem iluminado, ainda tinha isso.
fim do turno de trabalho, era tardezinha, né? Tava ficando escuro. Provavelmente não levaram lanterna ou alguma coisa do gênero, né? Pegaram o mínimo possível, né? Assim o serviço deveria ser rápido, né? Na mente deles. Então, chegando ao local de trabalho, logo verificaram que os cabos de alimentação que alimentavam a bomba, né? Foram cerrados e furtados, né? Então, lembrando aí da aula da nossa UC anterior aí, ó, instalações elétricas prediais, pessoal. Lembra que, se eu não me engano, é da atividade. Acho que 4. Eu acho que é esse, viu, pessoal? Tô abrindo aqui. Não, é da atividade um aqui. Quanto abre aqui? Opa, tá abrindo já aqui o AutoCAD. Esse não era da casa da dona Tânia, não. Isso. Lembra lá que a bomba de recalque aqui, ó, até eu comentei das se fosse esse esquema aqui, ó, o poço aqui, a parte do poço, né? Então o que que aconteceu? Eles rebentaram o fio e aí o fio, às vezes, a parte que fica energizada, ela ficou, cortaram aqui, né? Ela ficou exposta ali, pegando onde está molhado, né? Sendo exposta em um ambiente úmido. Ou seja, um risco, né? Um perigo aí para os dois aí que estão dando a manutenção. Voltar lá para o livro lá. Para reposição dos cabos, João introduziu na tubulação um guia de aço, né? Um passa-fio aí. Tem aquele de aço, tem o de nylon também, é aquele condutor, condutor não, ele é um guia de nylon, ele é amarelinho, ó. Não sei se você já. Deixa eu pôr aqui, ó. Passa-fio. Eu acho que é esse de nylon aqui, se não me engano. Ó, tá vendo? Ó, na imagem aqui, ó. Temos imagens. Bota exclusiva aí, meu filho, né? Dá trabalho para fazer, né? Então, ó, tem esse de. Mesmo esse aqui de nylon, ele tem uma parte plástica, mas ele tem essa partezinha aqui metálica, tá? Mesmo esse. Confesso que esse de metal, se eu não me engano, o de metal. Olha, tem esse aqui, ó, de nylon com alma de aço. Independente aqui, pode até ser que eles tenham errado aqui na hora de descrever aqui, né? Então tá vendo, ó, ele tem essa parte de aço aqui, né? Que é para fazer, que é para puxar os cabos, ou seja, é metal, é condutor, tá? Ao atingir um dos cabos que foram serrados, o guia de aço foi energizado, provocando choque elétrico em João, que, preso,
não conseguiu soltar o cabo. Era um momento de emergência. O acidentado, né? Lembra lá que é o João e o Pedro, né? Apresentava sintomas de asfixia, né? Então o Pedro, né, ficou ali para atender, né, o seu colega o João. Por isso que em trabalhos de cunho elétrico, o fundamental é você fazer ele em dupla. Por isso que lá na NR10 está falando, todo serviço em eletricidade sempre é feito em dupla, tá bom? Pedro, percebendo a agonia do colega, né, lá do João, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontravam no local, mas sem êxito, sei lá, um pedaço de madeira, uma galha de árvore, até um cabo de vassoura, né, uma vassoura ali. Por último, usando sua camisa de manga comprida, conseguiu laçar o colega e puxar, né, desconectando do ponto energizado. E outra coisa, estava energizado, será que o disjuntor, né? Lembra lá que é, esse aqui da dona Tânia, até que a gente não está precisando aqui. Aqui você tem a alimentação da rede elétrica, tá? Mas tem que lembrar que lá no quadro, né? No quadrinho lá de distribuição, tem o quê? Tem o disjuntor. Aí, geralmente é um disjuntor termomagnético que ele desarma com sobrecarga, ou seja, uma potência acima da potência de trabalho do equipamento e curto-circuito. Então, não aconteceu sobrecarga, muito menos curto-circuito, né? O normal nessa situação seria um curto. Se não acontece um curto-circuito, esse disjuntor ele não desarma. Por isso que precisamos de um dispositivo DR, o pessoal chama de DR, né? Que era uma das perguntas lá do questionário 1, o dispositivo DR, justamente porque além dele ser termomagnético, ou seja, sobrecarga, ou potência acima do que o de trabalho, sobrecarga e curto-circuito, né? Ele também atua na proteção de pessoas. O ideal seria para ele conseguir desarmar quando do choque elétrico e do João, eu teria que colocar um igual esse daqui, ó. Geralmente o pessoal usa em área molhada aqui, né? Já que a bomba Nalger é uma área molhada, nesse caso aqui, ó, colocou um disjuntor normal em série com um dispositivo DR. A questão é porque você tem dois modelos. Você tem o que é só dispositivo DR, que protege pessoas contra choque elétrico. Lembrando que a corrente dele é né, 30 miliamperes, a corrente de ajuste, né? Se for maior do que essa, ele só vai proteger o equipamento elétrico, né? Para proteger pessoas, ele tem que ter esse ajuste de 30 miliamperes. Então, é, ou ele é um dispositivo DR que só protege contra choque elétrico, que é o caso que está acontecendo com o João, né? Que aconteceu com o João, ou então ele também tem a opção dele ser disjuntor e dispositivo DR. Aí geralmente você compra ele como disjuntor DR quando ele tem as duas funções, né? A função de disjuntor, né, que é o termomagnético, sobrecarga e curto-circuito, e a função de dispositivo DR. Aí você vai comprar como disjuntor DR. Agora, se você vai utilizar ele em série, né? Porque o disjuntor normal ele protege contra sobrecarga e curto-circuito, e o dispositivo DR só protege, né? Quando ele é só dispositivo DR, viu? Ainda tem o interruptor DR, que ele foi feito para ficar ligando e desligando. Porque o disjuntor, pessoal, embora muita gente aí, né? Não é o caso de vocês, que vocês já são da área da elétrica aí, né? Estão fazendo o curso, não chamem de juntor de apagador. O pessoal chama de apagador, né? Que é o interruptor. Não confundam disjuntor com interruptor de acender
de acender e desligar a lâmpada, né? O, o disjuntor ele desliga como proteção, mas ele não foi feito para você ficar ligando e desligando como interruptor. Por isso que existe o interruptor que ele foi projetado para essa tarefa. O disjuntor, o dispositivo DR, ele vai desarmar, por isso que ele é, né, é como uma medida de proteção, tá? E se esse circuito tivesse essa medida de proteção, o João não estaria, né, não teria tomado o choque, embora, né, ele tenha um treinamento da área, mas aí viu que a situação foi o quê? Foi como é que eu posso falar? Foi uma atitude, né, que o pessoal aqui da segurança do trabalho diz, né, é um ato inseguro, né? Embora ele tenha o treinamento, provavelmente ele vai ter que fazer a reciclagem do NR10, né? Porque ele tomou um choque, né? Ah, mas ele estava sob pressão. Beleza, mas ele estava sob pressão, mas ele tem um curso de capacitação de eletricista, né? Por isso, antigamente, pessoal, não se cobrava o curso de capacitação. Hoje em dia, a instituição, igual eu expliquei na aula anterior, né? A instituição, por exemplo, o Senai, né? Ele tem um engenheiro eletricista, que é o engenheiro eletricista que faz a anotação de responsabilidade técnica, ou seja, ele faz uma RT de carga e função, né? Na função de engenheiro eletricista. Daí, essa anotação de responsabilidade técnica, essa ART, né? Que para o eletrotécnico chama RRT, ela vai ser o documento legal provando que tem um responsável técnico do Senai para todo e qualquer treinamento que ele executa, seja para os seus cursos, né, curso de capacitação, cursos em eletrotécnica, curso superior em engenharia elétrica e por aí vai. Empresariais, né? Nós temos também, nós atendemos aí as indústrias aí, né, do Brasil no tocante a treinamentos, né? O NR10 é um curso bastante comprado aí pelas empresas, né? O CEP, o anexo 12 da NR12, máquinas e equipamentos, né? Segurança em máquinas e equipamentos, que é a movimentação do cesto aéreo, chamado o caminhão de linha viva, né? E por aí vai. Então, João, estendido no chão, não se movia, nem tampouco falava. Após verificar os sinais vitais, Pedro iniciou o processo de primeiro socorros, né? Ver, ouvir e sentir, né? Ele viu, né, se ele ainda estava respirando, né? Porque com um choque desse, provavelmente, dependendo aí da quantidade aí, né, e do tempo e disposição, ele provavelmente entra numa parada cardiorrespiratória, né? Então você tem que ver como é que tá a situação dele. Aí viu que ele tava, não se movia mais. Aí você vê se a pessoa tá ficando cianótica, a pele, a ponta dos dedos aqui fica roxa, né? Então, ver, ouvir, né? Coloca o ouvido próximo do nariz da pessoa para ver se ela está respirando, põe a mão para ver se está saindo o ar da respiração, né? E por aí vai, né? Pois detectou que João estava com parada cardiorrespiratória. Com o processo, depois de alguns minutos, verificou que João apresentava sinais de vida, parou a reanimação. E isso, pessoal, não é todo eletricista que tem a obrigação de ter esse treinamento. Obviamente, dentro do NR10, lembra que eu fui lá na parte, eu mostrei os anexos para vocês, né? Tem um anexo aqui, ó, o anexo 3 que fala do treinamento, né, de NR10 e do DCEP. O item 14 fala de noções, ó, tá vendo? Ó, noções sobre lesão, primeiros socorros, né? Priorização do atendimento, aplicação de respiração artificial, massagem cardíaca, técnicas de emoção e transporte de acidentado e práticas. E o de CEP também nós falamos, né? Também desse item, se eu não me engano, é que em acidentes típicos, análise e tal.
Mas no NR10, que também é obrigatório, no item 14, falamos desse assunto, né, é comentado esse assunto. Aí existe dois tipos de NR10. Tem o NR10 que o professor, no caso eu, engenheiro eletricista, vou ministrar esse curso dos 15 itens completamente. Dependendo, tem empresa que ela chama a enfermeira do trabalho para falar só dos itens, né, do 14, que é a habilidade dela. Aí essa empresa, quando ela oferece, não só comprando o curso, por exemplo, do Senai e pedindo, eu estou falando isso porque já ocorreu, né? Eu ministrava lá para a unidade lá do Celso Charuri, treinamento de NR10, né? Quando chegava aqui, tinha um professor lá, que ele também era bombeiro civil, né? E aí ele também era treinado nessa parte aqui de primeiros socorros, né? E aí ele dava aula, dependendo da situação, numa indústria química, eles pediram para uma enfermeira dar essa parte do curso, né? Dar o treinamento para o pessoal também, né? Dependendo, né? Nessa parte de responsabilidades, a gente pede para alguém aí da área do jurídico para falar com o curso, com os alunos aí do curso, né? Então, nesse caso aqui, o Pedro e o João, eles têm o treinamento do NR10, tem o NR10 básico, e se a empresa ela cobrar que você tem que, uma coisa é você ter a noção, né, por isso que esse treinamento ele se dá aí de 2 em 2 anos, né, se tudo der certo, igual eu falei na aula passada, né, é, e também a empresa pode cobrar, olha, eu quero que você esteja afiado nessa questão aí de primeiros socorros. Aí ele vai comprar um curso, né? Obviamente ele vai ser um pouco mais caro, mas ele será bem mais detalhado. Aí não vai ser só o engenheiro eletricista que vai ministrar esse curso para vocês. Também a gente vai ter a ajuda de uma dependendo aí das habilidades, né, de um bombeiro civil, de uma enfermeira do trabalho e por aí vai, né? Ou de uma enfermeira mesmo, não precisa ser necessariamente de uma enfermeira do trabalho. Igual eu posso ministrar esse curso porque eu sou engenheiro eletricista, mas eu também posso ministrar, né, principalmente nessa área, pelo fato de eu ser engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, tá? Beleza, ó. Verificou que verificou que o João, né, apresentava sinais de vida, parou a reanimação, colocou em local seguro, pois no momento que o cabo guia de aço desconectou da fase que, que acidentava o colega dele, o João, né, acabou juntando outras duas fases, provocando um curto-circuito. Aí sim, pessoal, o disjuntor, né? Provavelmente só tinha um disjuntor, ele aciona. Provavelmente, se ele tiver em bom estado de conservação, né? Provocando um curto-circuito e, em consequência, um início de incêndio. Ixi, provocou um curto-circuito, mas parece que, rapaz, eu tô com medo dessa. Pode ocorrer que essa bomba aqui, ó, vamos pegar lá o quadro lá do primeira atividade, primeiro exemplo, pode ser que ele esteja conectado diretamente ou com um disjuntor com defeito, ou então diretamente no barramento, que isso não pode, viu? Mas eu já encontrei empresas que isso aconteceu. Eu estou falando porque eu já encontrei em vistorias, em perícias, esse tipo de situação, tá? Já que a caixa de passagem, é, onde os cabos estavam, continham muita folha seca, né? Então deu curto-circuito e deu tempo de ocorrer o início de incêndio. E outra coisa, o item 12 aqui da NR10, a gente comenta sobre noções básicas, né, de combate a incêndio, que é o triângulo do fogo, né, ou o tetraedro, né, do fogo, né? A gente tem um combustível, né, que é o que vai se incendiar, combustíveis sólidos, combustíveis líquidos. Nós temos o comburente, que é o que vai manter a chama, né? Que é o oxigênio.
né? E a gente tem a ignição, né? O início aí, né? Energia de ativação, que no caso foi o curto-circuito que, junto com o combustível, as folhas secas, né? E o ar, né? Atmosférico aí continua alimentando a chama. Métodos de extinção, você pode aplicar o abafamento, né? Ou seja, tirar um dos elementos que compõem o fogo, né? Você retirar o ar ali, principalmente no início do incêndio, ou utilizar um extintor. Aí existem extintores com categoria, né, específica para tal, né? Como é que você vai fazer essa abordagem, né? Então, é igual eu falei. Nesse caso, eu lembro que o primeiro socorros e a noção de combate a incêndio aproveitou que esse professor, né, que se eu não me engano, acho que até hoje ele ministra aula lá no Senai, né, nessa unidade, ele ele também ministrou a parte, o item 12, né? Que é proteção e combate. Você tem que ter uma noção. Aí, caso precisa ter uma noção maior, aí você vai fazer o curso de brigadista lá da empresa, tá? Mas pelo menos o básico, o conhecimento básico você tem que ter, tá bom? É assim, podia ser que o Pedro aqui não tivesse esse treinamento. O que que ele ia fazer? Ah, já que eu não tenho treinamento, eu tenho noção, mas eu não sei como conduzir aqui, já liga para emergência, já liga para um 90 aí, né? Ou a emergência, se tiver um departamento ali de emergência, de resposta rápida da própria empresa, né? Ou liga para emergência normal, né? Isso também poderia acontecer. Então, a fumaça no local chamou a atenção de outras pessoas da empresa que se deslocaram para combater o princípio de incêndio. O treinamento de primeiros socorros de Pedro foi muito importante, né, para salvar a vida do João. João foi levado ao hospital, né, com pequenas queimaduras na mão, ainda teve queimadura, viu? Desculpa, gente. Pedro, apesar de tudo, também ajudou no combate e extinção do princípio de incêndio. Por quê? Porque ele fez o NR10, né? E provavelmente ele, né, além dele ter a noção mínima ali, né, para poder se defender dos riscos, né, no caso que eu tenho, é o risco de incêndio, risco de choque elétrico, né, é, que você tem que ter pelo menos esse treinamento, tá, pessoal? Hum. Pelo menos a noção. Então, vamos, né, enfim, à atividade um, tá vendo que todo esse contexto aqui, às vezes ele demora aí, né? Por isso que eu falei que se for o caso, aí a gente então, né, eu gravo uma aulinha a mais. Lembra que eu falei lá na primeira aula, né? Se estender aqui, ou eu gravo uma aula a mais para vocês, ou eu continuo aqui nessa única aula aqui. Eu vou ver aqui, eu tô vendo o andamento aqui. Então vamos lá. Fazer um relatório sobre. Lembra lá dos relatórios que eu ensinei, que eu mostrei os exemplos lá da UC passado para vocês, ó, exemplos de laudo de pareceres, né? Aí nesse caso seriam de acidente, né? Fazer um relatório sobre o que causou o acidente, né? Elétrico aí, né? Com o Pedro no trabalho e as medidas de primeiro socorro e os princípios de combate a incêndio que foram adotados aí, né? Provavelmente o método de abafamento aí, né? Abafar a chama, tá? Então, deixa eu pegar aqui o. Então, vocês vão seguir esse script, igual eu mostrei lá na UC passada, lá, né? Sobre relatórios, né? O técnico responsável, você vai pôr seu nome aí, né? Introdução, né? Ó, o que será? Lembrem-se que vocês vão ter que usar a descrição que está aqui, o contexto que está aqui, para responder algumas perguntas aqui, tá? Objetivo, qual que é a função desse relatório, né? Relatar o acidente ocorrido, né? Fazer uma CAT, né? Um comunicado de acidente de trabalho para a empresa, né?
relatar como que esse acidente ocorreu, para que das próximas vezes que esse mesmo tipo de serviço for feito, né, sob essas mesmas condições, eles não ocorram mais, né? Inclusive, colocar até na parte aqui da NR10, ó, que é até do CEP aqui, ó. Ó, acidentes típicos, análise, discussão e medidas de proteção que podem ser tomados, né? Inclusive, esse relatório ele pode ser virar material didático. Obviamente, vão tirar os nomes aí, né? A lei aí de proteção de dados vão tirar os nomes originais, colocar o nome a um certo funcionário. Acontecia um acidente assim, igual tá aqui na descrição da tarefa de vocês, né? A causa imediata, né, do acidente, a descrever o que ocorreu imediatamente, que foi o choque, depois, né, evoluiu para um início de incêndio, né, relacionado aos fatores pessoais, tipo ato inseguro, né, que a pessoa, né, dentro desse ato inseguro pode estar negligência, pode estar imprudência, né? A negligência é quando você tem tempo. Por exemplo, eu chego numa obra, vejo que algum funcionário não está com capacete, não está com óculos. Eu vi, eu, eu como profissional da área sei que é errado, e como chefe imediato sei que é errado, mas porque o cara é meu amigo, a gente vai pescar lá no Pesque Pague e tal, a gente é chefe brother ali. Ah, não, não vou incomodar o garoto, não vou incomodar, né? Eu tenho o dever, é lógico que eu não vou ser um ogro, né? Falar, ô idiota, ô imbecil, né? É, é, coloca esse capacete aí, né? Eu não vou fazer um assédio moral com esse cidadão. Falar, ó, capacete, tá esquecendo, tal. Você vai adotar os princípios, chama método administrativo. Você vai chamar a atenção da pessoa, né, de uma maneira, né, que não seja vexatória, né, não causa não causa um assédio moral com a pessoa ali, né? Só faz uma orientação ali individual ali com ela, tipo um one-on-one ali, rapidão, né? Ou, ó, você tá esquecendo, cara, ó, é importante aqui para sua segurança e para seus colegas e tal, ó. Lembra aí, valeu? Obrigadão, ó. Mais tarde aí, né, tá me devendo uma cerveja, né? Você tenta ser o mais amigável possível, né? Porque você tem que fazer cumprir essa lei, porque se acontece um acidente, você é corresponsável, né, por esse acidente ocorrido, tá bom? Fechou? Ah, condições inseguras, né? Por exemplo, o falta de equipamento ou despreparo aí, né, do pessoal lá, né, da empresa e tal. A norma que foi aplicada, né, para relacionada a esse acidente, aos riscos desse acidente, né? As causas do acidente, o que que causou? Causou parada cardíaca, né? É relacionado ao choque elétrico, né? Pode ser que se a pessoa ficar muito tempo sem respirar aí, ela tenha sequelas graves e tal. Você vai fazer ali um resumo ali, né? A norma aplicada, né, ou o item da norma que é relacionada, né, a que aconteceu o acidente aqui. Para não deixar vocês totalmente assim, né, como se diz, vendido, né? A gente falou aí na UC passada sobre como elaborar, passei esses três exemplos, acho que foram os três exemplos para vocês, ó. Passei aquele lá do ar-condicionado, né? Passei sobre a limpeza de faixa de servidão, né? Esse trabalho que ocorre lá, né? Na rede de distribuição, né? Passei sobre esse acidente aqui, o risco, periculosidade, depois a gente vai comentar ele, né? Eu quero ver se na próxima aula a gente comenta ele, né? Passei sobre propostas de honorário, quando você é chamado aí para ser um assistente técnico, né? Ou do reclamante, ou da reclamada, tá? Beleza, vamos lá. Aí, para a gente não.
vamos supor, né, para gente, para nós sermos cirúrgicos aqui, né? Eu já fiz minhas análises aqui, né? Análise atividade um. Isso aqui, pessoal, é só um. Vou fechar aqui o arquivo original, tá? Estão vendo que ele tá todo em azul aqui, ó. O modelo aqui para vocês, né? O técnico responsável, né? O seu nome, nome do aluno, introdução. Vou aqui já ir pontuando, tá? Pontuando e marcando aqui, ó. Este relatório apresenta causas de acidentes apresentada no texto da atividade um, né? Então, você vai colocar partes do texto e você vai compilar o texto aqui da atividade um aqui, né? Do que causou o acidente aí com o Pedro e com o João, né? O que levou a causar esse acidente aí. O objetivo, né? Coloquei, vamos marcar ele aqui, ó. Investigar minuciosamente as causas do acidente descrita no texto da atividade um, ou seja, da empresa tal, né, móveis novos, dos colaboradores, né, do colaborador Pedro e João, né, e tal, né, visando buscar o que causou, né, o que é relacionado ao trabalho aí, né, de origem elétrica esse acidente, tá bom? Agora aqui, pessoal, vocês podem pôr o próximo item aqui, ó, causas imediatas e básicas do acidente. Vamos lá. Deixa eu grifar tudo aqui, ó. A gente vai analisar aqui direitinho, tá? Causa imediata, ato inseguro. Lembra que eu falei? O ato inseguro, ele pode ser de cunho negligencioso, né? E pode ser de cunho imprudente. O negligencioso foi o que eu comentei agora há pouco, né? Eu sei o que não pode fazer, porém eu negligenciei. Pode ser por parte, principalmente de quem está cometendo o ato, né? E também por parte ali da chefia, quem está em volta ali, que deveria, um técnico de segurança do trabalho, por exemplo, né, que deveria estar fazendo uma verificação, né, ele vê e achar que isso é normal. Isso é um ato inseguro, né, de cunho negligente, né, isso é uma negligência. Agora, de cunho imprudente, às vezes, vamos supor, o cidadão chega lá para, igual aqui, né? Foi apressado trabalhar, né? Não fez a APR, não fez os procedimentos de segurança antes de iniciar a tarefa, né? Os procedimentos normais aí. Aí ele foi o quê? Em vez de negligente, ou seja, ele teve um tempo para pensar, teve um tempo para analisar, para ver que aquilo era errado, ele foi imprudente, ou seja, ele começar, não, deixa eu ir lá dar manutenção logo nesse quadro. Aí ele vai sem levar nenhum detector de tensão, sem levar nenhum alicate multímetro, né, para verificar corrente elétrica, verificar nível de tensão daquela rede, né? Ou seja, ele foi na tora, igual a gente fala aí, né? Então, esse é de cunho imprudente. Você foi de uma vez. Um exemplo aí de imprudência, né? Você vai, tá lá à meia-noite, né? Você sabe que você pode passar o sinal vermelho desde que você reduza a velocidade, olhe para um lado, olhe para o outro, né? Se eu não me engano, da meia-noite até as 6 horas da manhã, né? Você pode furar o sinal, desde que você faça isso com consciência, né? Aí não, você fura o sinal, e aí a outra pessoa que está nesse mesmo horário, que sabe as mesmas informações que você, também fura o sinal de forma imprudente. Aí acontece uma colisão, né? Então, e do mesmo jeito, né? Eu tô, sei lá, às 2 da tarde, né? Dirigindo.
eu tenho que aguardar, o sinal está vermelho, eu tenho que aguardar para se houver outra, né, pessoa ou até outro veículo vindo, ele sabe que naquele horário ele tem que parar quando o sinal é vermelho, né? Então, mas se você está apressado, né, está preocupado alguma coisa, você faz isso assim na loucura, aí a gente qualifica como um ato inseguro de imprudência. Agora, o ato inseguro de negligência, não. Você teve tempo para pensar. Então, olha, falta da análise preliminar de risco foi uma. Lembra que eu falei isso anteriormente, ó? Os eletricistas João e Pedro, sob pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com relação à segurança. Outro item aqui, ó, que eu pontuei: falta dos EPIs para a atividade que seria executável. Luva, talvez calçado de segurança, não sei. Estava utilizando uma botina cara de vaca, por exemplo, né? Que não é adequada, né? Que não tem um CA, né? Um certificado de aprovação para riscos elétricos. Aí coloquei entre aspas, ó, Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontravam no local, ou seja, ele não estava isolado pelo EPI dele ou pelo EPC, dependendo aí do que ele estava fazendo. Utilização de fita com o guia de aço em serviços elétricos aí. Você pode até utilizar essa fita, pessoal. A questão é que você tem que o quê? Desenergizar o circuito, lembra? O que está lá na NR10 e também da apostila As 5 regras de ouro, né? A desenergização de um circuito. Você vai seccionar, desligar, você vai impedir, constatar com detector de tensão para ver se esse desligamento, se esse seccionamento, né? E esse impedimento serviu para desligar o circuito. Só aí você vai fazer o aterramento temporário, caso a tarefa exija isso, né? Às vezes não dá para você fazer um aterramento temporário e o impedimento aqui geralmente ele também tá como tarefa de sinalização, tá vendo? Tem essa proteção aqui plástica aqui, ó, não ligar, vai estar escrito aqui não ligar, porque a foto está muito pequena, não dá para a gente enxergar aqui. Beleza, então, ó, hum, a utilização da fita de aço, né? Você pode utilizar desde que você tenha feito o processo de desenergização do circuito. Eles nem fizeram o teste, nem utilizaram um detector de tensão para ver se o circuito estava desenergizado. E pelo amor de Deus, ninguém. Eu sei que vocês devem ter pensado isso, porque eu pensei agora. Ah, eu vou fazer o teste, professor, com as costas da mão, né? Se der choque, aí eu. Não, não, pelo amor de Deus. Jorge Mateus, pelo amor de Deus, você vai utilizar a caneta detectora de tensão, né? Para saber se o circuito está energizado ou não. Não vá fazer teste utilizando a mão aí, né? Porque senão você vai estar fazendo parte do sistema elétrico de potência. Aí não dá, né? Condições inseguras. Aqui é relacionado ao ato, né, do cidadão, né? O ato inseguro, que ele pode ser negligente, pode ser imprudente, né? Condição insegura, os cabos cortados e energizados e aparentes dentro da caixa de passagem. Olha, ó, aí onde que eu detectei isso no relatório lá de acidente, ó? Nas pontas cerradas do cabo, no nível de tensão, no momento que o acidente era de 380 volts. Então, provavelmente era trifásico, lá um motor trifásico, quando fala 380, né? Ou então as 3 fases entrarem em curto-circuito, ou então 2 fases. Se ele for 127 volts, né? Não fala aqui qual que é o nível de tensão, né? 127 volts, né? Fase A com fase B, 127 vai dar 220. Fase A com fase B e fase C vai dar 380. É o trifásico em 110 ou bifásico quando a tensão monofásica é 220. Monofásico 220 vezes aí de 3 vai dar 380. Ou seja, fase A com fase B estava curto-circuitado, por exemplo, aí, né? Que eles estavam dentro da caixa de passagem e estavam juntos.
Provavelmente eles estavam próximos, mas não estavam curto-circuitados aí, né? Então, isso é uma condição insegura. Por isso que a desenergização é a prioridade que você tem que fazer quando de um trabalho. Lembra que na aula passada eu comentei, na análise do questionário passado, eu comentei que existe o critério para você fazer um trabalho com a rede energizada, que é o linha viva, né? Mas, no geral, na NR10, a prioridade, né? Se não for um trabalho com rede energizada, a prioridade é desenergizar, ou seja, desligar, né? Testar se esse desligamento e seccionamento foi feito, e aí sim fazer o aterramento temporário e aí sim fazer a manutenção, tá? Causa básica, atitude imprópria, ou seja, negligente. Você pode até pôr isso aqui, ó, entre aspas aqui, ó. Negligência barra imprudência. O hábito impróprio também tá nesse rol aí, né? Negligência, que ele pode ser imprudente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo junto aqui no mesmo rol, tá? Não sei. Uh, Não sei porque que não ficou vermelho aqui, né? Mas pode até explicar o que que é negligência, né? Ou seja, ter um tempo aí, você pode até fazer a pesquisa no Google aí, né? Ter um tempo para notar que o ato inseguro, né? Você ter tido tempo para notar que aquele ia identificar o ato inseguro ou imprudência quando a gente não tem o tempo. Eu estou aqui falando aqui no, como se diz, no popular aqui, né? Ou a imprudência é quando você não tem o tempo, por questões de, né, você tá estressado, tá com pressa ali, né? E você faz sem pensar, né? Beleza, a norma, que foi, né, das causas do acidente. Eu peguei e ranqueei aqui, pessoal. Eu não vou ler tudo, não, ó. Mas eu ranqueei aqui, ó. Esqueci de pintar de vermelho. Eu ranqueei lá da NR10, ó, itens. Eu fiz o recorte aqui, ó, 10.2. Olha, em todas as intervenções e instalações elétricas devem ser adotadas medidas de prevenção, né? O 10.2.8, né? Ó, esse aqui é o 1, né? Esse é o 8.1, ó. Todos os serviços e instalações elétricas devem ser previstos e adotados prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicável, né? Que está dentro ali do. Você seguir o roteiro lá da análise preliminar de risco, né? Ó, o 10.2.8. Ponto 2 aqui, é muito ponto, né? Lembra que eu falei ali, toda norma a NR10, né? Os itens começam com 10 ponto alguma coisa aqui, ó. No caso é medidas de controle, ó. Aí, medidas de proteção coletiva compreende prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece na NR, e na sua impossibilidade, né? Como no caso a, o trabalho em linha viva, né? Aplicar tensão de segurança. Essa questão de tensão de segurança, pessoal,
ele pode estar em dois contextos, né? Primeiro, antigamente, eu peguei isso aqui, o professor o Jacinto, que era o engenheiro de segurança da antiga Celg, né? Ele comentou que você tem, se eu não me engano, o pulso elétrico da telefonia, né? Uma chamada telefônica é 50 volts, né? Então, esse tipo de tensão aí, né? Ele seria uma tensão baixa, né? Que não, vamos dizer assim, obviamente você tem que estar utilizando luva, tem que estar utilizando o calçado de segurança e afins, né? Não seria um nível de tensão, vamos dizer assim, mortal, né? Porque o que é mortal no final das contas, né, para o ser humano aí, né, para o ser vivo, é a corrente elétrica, até que o nível de tensão não é tanto assim. Aí, quando a gente fala de segurança, esses níveis de tensão baixo, como é a área aí da telefonia clássica aí, né? E níveis de tensão alta, que é a rede de média tensão, igual eu expliquei aqui, ó, é, aqui é o 13.8 aqui, por exemplo, né? Quando o pessoal de linha viva está trabalhando aqui, né? O cesto aéreo, deixa eu até desenhar de outra cor aqui, ó. Ó, o pessoal tá aqui, ó, no cesto aéreo aqui, ó. Aí esse cesto aéreo, ele tem uma lança isolada. Aí o cidadão que vai estar trabalhando aqui na fase A, por exemplo, aqui, ó, ele joga uma cobertura aqui antes, ele vai estar em pé aqui, ó. Obviamente eu coloquei o trem longe aqui, ó. Deixa eu consertar aqui. Ó, o cesto aéreo vai estar mais ou menos aqui, ó. Aí o cidadão vai estar em pé aqui. Tem a banqueta isolante aqui, ó. Ele vai jogar primeiro uma proteção, um EPC aqui, ó. Aqui é um EPC. Aqui ele vai estar trajando um EPI, né? Calçado, luva, né? Balaclava, que é a touca ninja, né? Esse cesto aéreo, né? O caminhão vai estar com aterramento temporário. Ele é isolado, então ele é considerado um equipamento de proteção coletiva, né? Né, que vai proteger o funcionário aí, né? Ele vai isolar. Essa tensão de segurança aqui não é que é uma tensão segura, mas acaba que ele vai e pensa, ele está mexendo aqui para essa fase aqui, vamos supor que ele está trocando esse isolador aqui, ó. Esse isolador ele é de cerâmica ou de vidro temperado. Aí esse isolador ele está com defeito e é uma equipe de linha viva. Mais para frente a gente vai é, é, eu vou comentar sobre os motivos de ter que fazer essa manutenção, e dependendo do circuito em que ele está ligado, né? O pessoal, o eletricista de linha viva, né? Ele vem aqui trocar esse isolador com circuito energizado, só que como ele vai estar isolado da terra aqui, né? Fazendo a manutenção, esse nível de 7.965 volts aqui, ele não vai ser prejudicial para ele. Igual eu vou frisar novamente, pessoal. O que mata o ser humano aí, né? O ser vivo é a corrente elétrica e não o potencial elétrico. Você pode ter 50 mil volts, você pode ter 7.965 volts. Se você estiver isolado da Terra, não vai haver corrente elétrica. O potencial elétrico em si só, ele não, ele sozinho, ele não causa risco, né? Então, esse seria um dos pontos aqui que eu coloquei, né? É relacionado à causa de acidente. Então, eu fui pensando dentro do contexto que foi dito aqui na SAP 1, eu fui pensando os números aqui, ó, e medidas, ó, na impossibilidade do subitem anterior, deve ser utilizado outras medidas de proteção coletiva, como isolação das partes vivas, o que eu expliquei aqui agora, né? Que é o método, é chamado de método ao contato. Tem três métodos: método ao contato, método ao potencial e o método à distância, tá? O método à distância você vai utilizar uma vara aqui de manobra para colocar essa cobertura se fosse uma rede 34,5 kV, é o método à distância.
né? Você tirar um laço pré-formado de cima, desde aqui para você liberar o cabo, para você trocar esse isolador e trocar esse pino aqui, né? Também é o método à distância. O método ao contato, eu vou colocar uma cobertura de proteção aqui e eu isolado da terra, no cesto de linha viva, eu com EPI isolado da terra, vou fazer essa troca, vou entrar com, ele vai estar esse potencial elétrico, só que eu vou estar isolado desse potencial. Aí chama de método ao contato. Eu entro em contato com a rede energizada, porém eu estou utilizando o EPI e eu estou utilizando o método de proteção coletiva, né? Que estão me protegendo, né? E tem o método, esse é o método ao contato. Tem o método ao potencial. O método ao potencial é quando eu literalmente estou no potencial elétrico de, sei lá, 500 kilovolts aí numa linha de transmissão, né? O campo eletromagnético ele é muito poderoso, né? E ele pode provocar indução eletromagnética a distâncias longas aí, né? Então a gente vai utilizar uma roupa que tem uma proteção, né, eletromagnética aí, né? Que ela vai servir como gaiola de Faraday. Aí esse método com essa proteção eletromagnética, você dá o nome de método ao potencial, tá bom? Por isso que eu coloquei o item 10.2.8.2.1 aqui. Nossa, é tanto ponto, né? Olha, 10.2.9. Trabalho de instalações elétricas quando as medidas forem tecnicamente viáveis e suficientes para controlar o risco, devem ser adotados equipamentos de proteção individual e proteção coletiva. Aí, ó. Serviços de instalações elétricas devem ser planejados. Olha o outro item aqui, o 10.11 aqui, ó. Deve ser planejados e realizados em conformidade com o PT, né? O pessoal chama de PT, né? Procedimento de trabalho, procedimento operacional padrão, tem todos esses nomes aí, né? Então é o que está falando aqui, ó. Antes de iniciar o trabalho, a equipe e seus membros, em conjunto com o responsável pela execução, deve realizar uma avaliação prévia, ou seja, análise preliminar de risco, né? Ou 10.3.2 aqui, ó. É responsabilidade do contratante manter os trabalhadores informados sobre os riscos, ou seja, por isso que vocês fazem o curso de NR10 quando são contratados em empresa. Apesar de você estar na função de eletrotécnico, ou de engenheiro eletricista, ou até de engenheiro de segurança, é obrigação você ter esse treinamento. Se você vai se expor ao risco de eletricidade, o NR10 e o CEP, que está dentro da NR10, é obrigatório. Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações, serviço de eletricidade, né, o NR10, propor e adotar medidas de preventivas e corretivas, né? Cabe ao trabalhador, ó, a linha A, zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas, né? Seu colega, e de terceiros, né? B, responsabilidade. Ó, esse é o item 10.3.4. Ó. Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento dos dispositivos legais, né, e regulamentares, né? Ou seja, você tem que seguir a norma. 10.14.1. E isso eu fui pensando, tudo relacionado. Eu passei um pente fino aqui na NR10 e fui colocando no relatório. Depois, vocês pegam a NR10 e transcrevam aqui, né? Para o relatório de vocês ficar, no mínimo, é, é, é aceitável para uma empresa. Lembrando que vocês podem guardar esse documento para vocês utilizar como referência, né, para futuros trabalhos, né, não só no estágio, mas executando, né, na qualidade de eletrotécnico profissional. Os trabalhadores devem interromper, ó, o 14.1, suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatar evidência de risco grave e iminente, tá? Isso é discutível, mas é assunto para outra aula. Pois a gente. Mas assim, você também, se você, por exemplo, o direito de recusa, você melhor, por exemplo, vamos supor que o dono da empresa, ele é só uma pessoa que tem, é só não, né? Uma pessoa que tem o, vamos dizer assim, o capital.
Vamos supor que ele é o Warren Buffett, né? Ele é um grande investidor, ou seja, ele não é eletricista. Mas como você é eletricista, como você é eletrotécnico, engenheiro eletricista, você vai parar se recusando, porém você vai explicar o porquê, né? Por que que você está se recusando? Ó, direito de recusa sempre que constatar evidência de risco grave e iminente para a sua segurança e a saúde de outras pessoas, né? Comunicando imediatamente o fato por que que você se recusou ou você não deixou sua equipe continuar a tarefa. Ó, por meio do relatório. Eu não deixei porque estava ocorrendo um curto-circuito. Então, embora essa equipe seja de linha viva, por exemplo, não era possível e eu tive que parar o serviço e chamar a equipe de rede morta, ou seja, o eletricista de rede, para poder fazer a manutenção, né, daquele circuito lá. Às vezes o poste está quebrado, foi arrancado, você vai fazer o quê, né? É só a equipe de redes que consegue fazer isso, porque ela vai desenergizar o trecho do circuito e vai colocar um poste novo, vai tracionar os cabos novamente, tá? Então você vai comunicar imediatamente o porquê e justificar o porquê que você parou, né? Não foi, ah, não, porque eu quis, né? Porque alguém, uma voz misteriosa me falou aqui no meu ouvido. Então, ó, causas do acidente relacionado ao choque elétrico. O eletricista José se envolveu em um choque elétrico dinâmico, ou seja, a corrente elétrica, né? É diretamente nele, né? Quando é estático, né, é uma tensão de passo aí, por exemplo, né, ou eletrostática, por exemplo. Por isso que eu falei choque elétrico dinâmico. Quando o cabo guia foi energizado, os possíveis efeitos foram contração muscular, parada respiratória, parada cardíaca, queimadura em primeiro grau ali, né? A queimadura, ela ocorre também do choque elétrico, dependendo aí da natureza, né? Causa de origem elétrica do acidente, direta, né? Com contato, e foi direta, né? Com contato direto do João na rede elétrica, né? A norma aplicada, né? Foi a NR10, ó. E eu peguei e coloquei, justamente eu pincei, né? Não só da norma, mas eu pincei o, o item, já que não era uma equipe de linha viva, era uma equipe de eletricista predial normal, né? Você tem que ir para o item, deixa eu ver, 10.5, ó. Segurança em instalações elétricas desenergizadas. Então, para a maioria, não sendo a equipe de linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, você vai ter que adotar as medidas de eh, segurança fazendo com que essa rede seja desenergizada. Por isso que eu coloquei, que você pode até colocar, né? Concessionárias de energia chamam o item 10.5.1 de é, 5 regras de ouro. Eles chamam de dicas, né? Por que de dicas, professor? Porque geralmente o acrônimo aqui, ó, por exemplo, dicas, né? Ó, o D, que é de desligar, isso aqui é para você lembrar de cabeça, ó. O I de impedir, o C de constatar, ó, utilizar o detector de tensão, né? O A de aterrar, né? Fazer o aterramento temporário. E o S de sinalizar. São as 5 regras de ouro. A regra um, regra. Já estou colocando a quinta aqui. A regra 2, a regra 3, a regra 4 e a regra 5 aqui, né? Aqui no caso, ó, são 6 itens, mas é porque eu tenho o item aqui, ó, es- é, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Esse elemento energizado são elementos que podem vir a ser energizados, viu? Para a equipe de linha viva, obviamente, energizado. Mas para uma equipe de rede morta aqui, ó, por exemplo, vou dar manutenção
Na iluminação pública aqui, ó, geralmente você puxa um cabo aqui, ó, do controle. Geralmente aqui, ó, é neutro, fase A, fase B e fase C. Às vezes eles colocam um isolador rodando aqui, eles chamam de controle. Aí essa energia é puxada ou da fase A, ou da B, ou da C. Aí esse controle aqui, por sua vez, vai energizar o circuito aqui, onde tem o braço de iluminação pública, que tem aqui a luminária e tem o sensor, né, que de dia ele vai estar circuito aberto e de noite ele vai fechar o circuito, ligando automaticamente a iluminação pública. Aí você vai fazer uma manutenção aqui, né, nesse circuito aqui. Você, dependendo aqui, ó, como é baixa tensão, você não vai desligar o circuito, você vai colocar uma cobertura aqui em cima das fases aqui, né? É um lençol, viu? É um lençol de borracha para nível de baixa tensão, aí você coloca ele aqui para proteger contra toque acidental. Aí você vai e dá a manutenção, troca a lâmpada que é a luminária e, né, e restabelece restabelece o circuito aqui do braço de iluminação pública, tá? Então esse item a mais aqui, ó, o item E, né, que aí seriam 6 itens, o proteção dos elementos energizados é quando, dependendo da tarefa, você vai fazer isso. Mas basicamente são as 5 regras de ouro, né? Desligar, impedir, constatar, né? Ver se esse desligamento e seccionamento ocorreu, né? Fazer o aterramento temporário. Aqui está temporário, né? Mas aqui só está aterramento, mas é aterramento temporário para desviar a energia caso seja energizado por algum fator externo aí, né? E a sinalização, né? Que inclusive ela está dentro do impedimento, nesse caso aqui dessa chave faca, tá? Isso aqui é uma chave faca. Então eu coloquei o item 10.5, que é o item fundamental para circuitos, né? Para manutenção em circuitos, né? Elétricos que não são energizados. Que o próximo item aqui, ó, trabalhos envolvendo alta tensão. Ah, não, o próximo é, ó, o 10.6, né? Segurança em instalações elétricas energizadas, tá? Só para linha viva de distribuição, linha viva de transmissão. Para todos os outros trabalhos da área da elétrica, é o que? É o item 10.5, segurança em instalações desenergizadas. Por isso que eu coloquei aqui. Então, vocês podem fazer o relatório basicamente, né, montando ele desse jeito aqui. Falou? Então é isso, ó. Você coloca aqui o seu nome, introdução, né? É, deixa eu dar uma alterada aqui. O objetivo, as causas imediatas e básicas do acidente aqui com o Pedro e o João, né? A norma aplicada relacionada, que foi a NR10, né? E os itens pontuais que, né, foram, né, negligenciados aí no caso, né, que não foram é, é, observados, né, pelos dois funcionários aí, né, na ocorrência do acidente, né? E aqui no final, aqui eu coloquei os itens, né, e fiz uma análise final aqui. E a norma, né, ó, relacionada, que é obviamente NR10, né? E o que motivou, o que provavelmente motivou o choque elétrico foi o quê? Negligenciar o item 10.5.1 que fala sobre serviços, né, em rede desenergizadas aqui, ó. Segurança, né, instalações desenergizadas. Ok? Vocês viram que foi extenso aqui, pessoal. Então, provavelmente, se não der tempo da gente fechar aqui, lembrando, pessoal, que no o último dia é dia 24, ok? Mas ainda vai ficar aberto o envio da tarefa, quem ainda não enviou, tá? Lembrando que são 4 atividades, né? O questionário, atividade 1, a 2.1 e a 2.2, tá? Próxima aula
vamos analisar a atividade 2.1 e 2.2 aqui. Não dando tempo, não tem, a gente vai tirar dúvidas, obviamente, né, que vai ser a primeira aula ao vivo, né, dessa UC em especial, mas não dando tempo, eu gravo uma extensão ou estendo o horário, né, lá na hora, ou então eu gravo uma aula extra, tá bom? O importante é que vocês não vão ser prejudicados, beleza? Então é isso, pessoal. Salvar aqui a análise. Essa foi a atividade um, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, que assim, essa sim vai ser ao vivo. Hum, Para aqui já deixar renderizando, né, para a gravação, deixar renderizando e vai estar disponível aí no dia 14 para vocês, tá? No horário normal. Lembrando que está oculto o link lá, porque a aula já vai estar disponível para vocês, tá? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.